Podemos dar início? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que Jesus possa nos abençoar e permitir que a nossa tarde seja a melhor possível, né? Que além das energias que nós trocamos juntos, a gente possa também se enriquecer com conhecimento, com a oportunidade de novas informações que vão nos ajudar num processo de melhora, né? De transformação. Eu resolvi fazer essa palestra juntando dois assuntos aí, né? A fé raciocinada e caridade, e até em função de dúvidas que as pessoas nos trazem, ou comentários que as pessoas fazem, principalmente aquelas que não têm tanto conhecimento da doutrina. Como, por exemplo, como é que nós podemos, nós espíritas, falar em fé raciocinada, quando a fé não requer raciocínio? Esse é o tipo do questionamento, né, que as pessoas fazem. A fé é algo para se sentir, segundo elas, apenas, e não para questionar. Fé, na concepção de algumas pessoas, não se questiona. É uma coisa que são artigos, né, que são definidos e que você não questiona de fato. Que você aceita aquilo, ou porque todo mundo sempre aceitou, ou porque foi assim que foi passado, né? E aí tem coisas que você vê as pessoas fazendo, ou as pessoas seguindo determinadas informações que são, no meu modo de ver, absurdas até. Então você pegar, por exemplo, questões como Adão e Eva nos dias de hoje, dá para aceitar? Não dá. Você pegar situações da Bíblia, né? Como, por exemplo, a mulher não poder usar roupas masculinas, né? Roupas de homem. Hoje em dia dá para aceitar? Não fazer, por exemplo, transfusão de sangue, dá para aceitar? Porém, e outras coisas mais, tá, gente? É que eu estou pegando leve, tá? Porém, tem pessoas que não raciocinam, quer dizer, não questionam e aceitam. E por aceitarem, acabam na convivência, né, com os demais, tendo problemas de relacionamento, né, problemas até de discussões em casa sobre assuntos, artigos de fé, vamos assim dizer. Então esse é o primeiro ponto com relação à fé. A outra questão é a caridade, né, que às vezes a gente vê pessoas agindo naquilo que elas acreditam ser a caridade, mas de forma descaridosa. Como é que pode uma pessoa agir na caridade de forma descaridosa? Nós vamos abordar isso mais para frente, mas só para iniciar aqui, para vocês já irem pensando. Quando eu faço alguma coisa para o outro, esperando o agradecimento do outro, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo caridoso? Ou eu estou exaltando aí uma coisa, né, que vai fazer com que eu me sinta bem, porque eu estou fazendo e quero receber a gratidão? E se a pessoa não é grata, eu fico indignado. Não é assim? Isso é caridade? Então nós vamos discutir esses dois temas hoje, tá bom? Vamos começar com a fé? Então vamos lá. Vamos começar com definição de fé, bem básico, tá bom? Para a gente poder dar uma sequência aí no entendimento. Fé significa confiança absoluta em algo ou em alguém. Quer dizer, você acredita em algo ou em alguém. Aquela pessoa fala alguma coisa para você, você não discute.
Tá certo? Se ela for um líder religioso, então, se ela for um líder, né, de alguma comunidade ou coisa que valha, também é ponto pacífico, você aceita sem questionar. Convicção íntima, crença em algo não materializado, divino, idealizado, no caso aí então Deus, porque Deus é algo que você não comprova efetivamente, tá certo? Mas você não tem dúvida sobre ele. Você pode ter dúvida da forma como ele é apresentado para a gente, mas sobre a existência dele não se tem dúvidas. A grande dúvida está em discutir o que é de fato Deus, né? Tá certo? Adesão aos dogmas de uma doutrina religiosa. Então aí a fé significa você seguir aqueles dogmas. E dogma é algo que você não discute, você não questiona, você aceita. Tá certo? Qualquer crença religiosa, religião, quando se fala que a pessoa é uma pessoa de fé, é porque ela segue uma determinada religião. Né? E comprovação de um ato, no caso, prova. No caso aí de julgamentos ou coisas desse tipo, né? Você atesta através da sua fé. Quer dizer, quando você vai no cartório lá, reconheceu, né? Aliás, acho que eles escrevem, dou fé de que, não é assim? Bom, então isso aí é definição de fé. Bom, vamos ver agora, tentar separar aqui a fé divina da fé humana, tá? Usando aí algumas ideias. A fé divina leva-nos a acreditar em algo além da matéria. Então você tem a crença, né, em algo que está além do nosso dia a dia aqui. Por mais que você sofra consequências de algo e tal, você não se deixa levar, porque você tem essa crença. Tá? Na fé divina não há necessidade de comprovação de fatos. Então quem crê em Deus, como eu já falei aqui hoje, não precisa que seja comprovado para ele, porque essa crença ela está em algo que está lá inerente, né? Está lá no íntimo, é uma convicção, como a gente já viu anteriormente, né? Da pessoa, tá certo? Ela pode questionar a forma como ele é apresentado, mas não questiona a sua existência. A fé humana necessita de fatos e comprovações para afirmar a crença. Então eu, por exemplo, confio numa determinada pessoa ou numa determinada situação, até que me provem ao contrário, porque uma vez que eu percebi que aquilo que eu acreditava de fato não existe, eu perdi a minha crença, a minha fé naquela pessoa ou naquela situação. Assim? A fé divina é irracional e cega, e a fé humana é pensada e decidida. Vocês concordam com isso ou não? Que ela é irracional e cega em alguns momentos. A divina. E a humana é pensada e decidida. Tá certo? Nas religiões, a fé é essencialmente divina. E, infelizmente, normalmente cega. Porque, como nós já falamos aqui hoje, dogmas são situações, né, que são colocadas e que você não pode questionar. Você vai contra a fé, ou você vai contra aquela organização de crenças daquela determinada religião. Por isso que ela é normalmente cega. É cega no sentido, não de que você vai seguir, vamos assim dizer, cegamente o que está escrito e tal, mas você deixa de questionar. Talvez você até nem aceite tanto, mas você, como é que eu poderia dizer, abre mão de algumas coisas para poder seguir.
Isso acontece em tudo, tá, gente? Aqui na doutrina espírita, em outras religiões, né, em outras crenças, tem pessoas que não aceitam tudo, mas acabam abrindo mão aí de, né, não questionar tanto para poder seguir. Tá certo? Nesse sentido é que eu falo que ela é cega também. Quem mais falou em fé, na opinião de vocês? Eu trouxe aqui hoje Jesus. E é interessante, né, que Jesus veio numa época em que as crenças, né, dos judeus e os códigos, né, os usos e costumes lá dos doutores da lei, tinham uma série de artigos de fé não questionada, de fé cega. Se faziam sacrifícios, né? Não sei se vocês lembram, quando vocês estavam nessa época aí. Lembram, não? Mandava matar carneirinho, pombinha. Não lembram? Então tá bom, ainda bem, né? Ainda bem que não lembra. Mas tinha uma série de artigos de fé. E, no entanto, no seu evangelho, está carregado dele falar em fé. E eu fui buscar só aqui no evangelho de Mateus algumas passagens, só para a gente ver o quanto que ele tratou desse assunto, tá bom? Quanto que ele falou de fé. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então o que ele está falando aqui? Vocês têm pouca fé, porque como é que vocês podem duvidar que Deus os vai atender no futuro, né? Como é que vocês podem ficar desesperançados, desesperados, sabe? Dificuldades de entender, né, que amanhã vocês vão ser de alguma forma sustentados. Homens de pouca fé. Tem gente que acha que é para pôr o café, entendeu? Para tomar um café, não é. É pouca fé. É só uma brincadeirinha. Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Aqui ele já está se referindo se eu não me engano, ele era um centurião romano. Um centurião romano, ele usa como exemplo para falar de fé. Por que o medo? Gente de pouca fé. Aqui é quando eles estavam no barco, né? Que o barco estava, né? Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem. Olha, Jesus vendo a fé daquela gente. Meu filho, coragem, ou seja, acredite. Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. Essa foi aquela que sequer ele a atendeu, né? Se eu não me engano, ela toca no manto dele lá, não é assim? Então ele tocou-lhe nos olhos, dizendo, olha que interessante isso aqui, hein? Seja feito segundo a vossa fé. Olha, eu vou te atender, porém, vai acontecer segundo a sua crença. Você precisa imprimir algo aí, né, para ajudar. Então, nesses processos de cura, inclusive, a fé é de extrema importância. Tão importante, gente, que várias vezes, na verdade, há muito tempo atrás, existia um médium de cura que atendia lá na instituição dele, não esses médiums frajutos aí que, né? Um médium de cura real, tipo o Paulo Neto que virá aqui, tá? E ele, eu achava interessante, porque naquela época eu estava aprendendo sobre a doutrina e eu estava pesquisando uma série de coisas, né? E aí eu frequentei algumas vezes lá a sessão dele, mas não para passar com ele, para observar. E aí eu ficava sentado ali olhando.
E aí ele ia atender a pessoa, ele atendia individualmente, ele ia conversando com a pessoa, né, orando e tal, só que ele ia conversando com a pessoa, ele dava o passe e ele ia conversando, do tipo assim, foi um acidente de carro, né? Era um carro azul, te prejudicou a perna, não foi? Aí a pessoa ia, né? Bom, aí um dia, nessas pesquisas, eu, no final da sessão lá, fui conversar com ele e falei, escuta, por que você não se limita apenas a, né, transmitir as energias e tal, e você fica, porque não é com uma só, com todas as pessoas, ele ficava falando de coisas, ele falando assim, é para a pessoa fortalecer a fé dela, para ela ajudar num processo, porque às vezes elas vêm descrentes, elas vêm do tipo assim, vamos lá, vamos ver o que acontece, né? E aí joga toda a carga em cima do médium, né, e do espírito, e não colabora. E ao conversar com elas desta forma, ele ajudava-as a amplificar a crença. E ao amplificar a crença, ajudar com o processo, né, do sistema imunológico na ajuda da cura. Olha que interessante. Por isso aqui, seja feito segundo a tua fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso aí é outra passagem. Disse-lhe então Jesus, mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. É uma outra passagem. Por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes, né, fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá. Interessante também, né? Grão de mostarda, gente, é um negócio tão... Uma vez um palestrante levou para mostrar para o pessoal, ninguém enxergou nada. Porque ele mostrava o grão de mostarda na mão dele, o pessoal só enxergava a mão. Eu falei para ele, eu não sei nem por que você trouxe, porque... Não, é para mostrar o quão ínfimo é. Se você tiver fé desse tamanhinho, você consegue transportar montanhas. Tudo o que pedires com fé na oração, vós o alcançareis. É uma outra mensagem dele. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha de novo ele incitando as pessoas a acreditarem. Não se turbe, isso aqui não é o tudo. Existem várias moradas na casa do Pai. Fazendo menção, inclusive, às moradas espirituais, a outros. Aí já a gente pode extrapolar, né, para outros planetas e por aí afora. Porque o universo não está aqui só para poder agradar a gente, tá certo? Deus criou o universo inteiro para depois produzir a Terra e a gente está aqui, né? O resto do universo é para nos sustentar. Olha como nós somos importantes. Pelo amor de Deus. É pensar pequeno. É usar um artigo de fé, não usar o raciocínio nesse caso. Achar que o universo não tem vida, né? Além da nossa. Ainda mais hoje em dia. Tudo bem até aqui? Bom. Então vamos ver agora, já que Jesus insistiu na questão da fé, a gente viu aí mais ou menos, delineando o que significa fé, os diferentes tipos de fé, tá bom? A fé vacilante, esse quadro aí tenta representar isso, né? Aquela pessoa que, aí Jesus vai e puxa, né, do barco. Não procura os meios de vencer, porque não acredita que o possa. Então, se eu tenho uma fé vacilante, e eu tento fazer qualquer coisa,
Aí fica na questão da sorte, vocês concordam? Porque se eu não estou empregando, se eu não estou imprimindo a vontade, porque é meio... Que nem o caso que eu falei lá das pessoas que iam no médium, né? Ah, vamos lá para ver, né? Uma fé vacilante, vocês concordam? Aí ele era obrigado a ficar conversando com as pessoas para dar um improve, né? Um aumento ali na carga, né? De crença da pessoa. Hesitação, incerteza. Isso aqui, gente, para tudo, tá? Não é só em termos, porque a gente pensa que fé é só para questões religiosas. Se você não acreditar em você, você vai ter dificuldade para fazer uma série de coisas. Arrumar emprego, sabe? Se dar bem nas coisas, e por aí afora. Tá certo? Sente sua própria fraqueza, supre com imposição a certeza que lhe falta. Ai, aqui agora eu vou pegar pesado. Que é assim, eu não quero aqui, e vocês me perdoem se alguém ficar meio chateado, apesar de que eu acho que aqui não acontece isso, é só lá fora, tá bom? Tenho certeza que aqui não acontece. Do tipo assim, você não tem tanta certeza daquela coisa que você está querendo passar. Aí se a pessoa te questiona, você vai e impõe. Então, é uma situação em que você, por não ter essas crenças enraizadas, por não ter certeza, você age mais na imposição do que no diálogo, sabe, aberto, né? na conversa que vai convencer as pessoas e por aí afora. Isso é muito comum no meio religioso, é muito comum no meio espírita, casas espíritas. Por quê? Porque tem muito dirigente que não gosta de ser questionado. Só que a doutrina espírita é uma doutrina de interpretação. Então, dependendo da forma como eu interpreto, eu apresento de uma forma. Porém, as pessoas interpretaram de outra maneira. Se elas estão interpretando de forma diferente da minha, e eu sou o dirigente, então eu vou e imponho a minha. Afinal de contas, quem é que manda? Entenderam? Mas se você tem uma fé robusta, se você tem uma certeza daquilo, das coisas, você não vai ficar incomodado porque as pessoas estão questionando. Pelo contrário, você vai procurar ajudá-las a entender as suas razões. Tem uma diferença muito grande. Tá certo? Então vocês vão ver que tem muitas pessoas que são impositivas, porque na verdade elas fraquejam nas suas crenças. Elas não têm tanta certeza de que aquilo que elas estão tentando, né, passar adiante é o correto, é o certo ou o que o valha. Fé cega. Olha esse jornal aí. E pior que isso é verdade. Bispa lança perfume com cheiro de Jesus. Eu fico tentando imaginar que cheiro é esse, viu? É. E o pior é que as pessoas vão passar o perfume, vai andar, a pessoa fala, nossa, mas o que é isso? Jesus, minha filha. Certeza? Você não sentiu, não? Então, isso aqui é uma brincadeira, não é brincadeira, porque isso está no jornal, tá vendo? Isso aqui eu tirei do jornal, e aí tem coisas, né? Vassoura que varre os demônios, tem, sei lá, água que, né? E por aí afora. Então isso aí é fé cega, porque você não questiona. Tá certo? Como é que a bispa poderia saber qual é o cheiro de Jesus, meu Deus do céu? Bom, vai falar. Aceita tudo sem nada verificar. A fé cega.
invariavelmente conduz ao fanatismo. A pessoa se torna fanática porque ela não questiona. Não suporta os reveses da vida. Então, na primeira chacoalhada, como não tem uma base sólida de crenças, né? De construção na mente, na razão, qualquer falha que acontecer, a pessoa se entrega. Sério risco de desmoronar, em função dessa situação que a gente está falando. Bom. Fé robusta. E aí essa imagem tenta mostrar a pessoa que caminha nas brasas. Vocês já viram, gente? Eu já tive a oportunidade de ver um negócio impressionante. Como é que a pessoa consegue entrar num estado de êxtase, né? Sei lá o que se chama, que ela caminha ali e não sente. Tá? É só um exemplo aqui para falar dessa questão da fé robusta, tá? É calma e estimula a paciência. Olha que interessante. Quando você tem uma fé, que ela tem uma sustentação, ela te dá uma calma, e ela te dá uma paciência para lidar com as coisas. Diferentemente da outra, que você quer, que vai ser impositivo, essa aceita o diálogo, né? Apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Então é preciso que haja compreensão. E não simplesmente aceitar porque alguém falou. Não, eu compreendi. Quando eu compreendo, na verdade, eu faço todo um trabalho mental, né? De aceitação. Certeza de chegar ao objetivo visado, no sentido de que você acredita em você e você sabe que você vai conseguir aquilo. Tá certo? Ou acredita em algo e sabe que aquilo vai dar certo. Perdoem, mas eu vou usar o exemplo aqui do Manuel Bento, do prédio. Vocês têm ideia da quantidade de mensagens negativas que nós recebemos? Olha, não vai dar certo, olha que esse empreendimento não sei o quê, olha, e de espíritos, tá? Até psicografia eu recebi, que eu arquivei. Entenderam? Sabe o que é arquivar, né? Arquivei. Ora, nós tínhamos certeza do que nós estávamos fazendo. Nós tínhamos certeza que, sabe, a gente ia conseguir, que ia ser o melhor para todos e tal. Então, pode me falar o que quiser. Você sabe. É assim? Desculpe eu estar usando um exemplo, mas é real. Aconteceu e foi recente. Né? Caracteriza-se pela humildade e maior confiança em Deus do que em si próprio. Então aqui parece que é uma coisa meio contrária, né? Meio contrária. Mas é que a crença que essa pessoa tem na espiritualidade ou no divino, ela supera aquela situação interna dela, porque está, na verdade, lá no íntimo dela. Quando eu falo, por exemplo, que não dá para questionar Deus, é que para você, por exemplo, como espírito, você sabe da existência de Deus. No corpo físico, dependendo do que você está vivendo, né? A coisa pode se tornar um pouco diferente, mas lá na essência, lá no íntimo, você tem essa certeza. É mais ou menos isso aqui. Tá bom? Então, ó, acreditar ou conhecer algo tem diferença? Uma coisa é eu acreditar, a outra é eu conhecer. Vou dar um exemplo. Eu acredito nos espíritos. Acredito apenas. Até a hora que um aparece para mim. Que aí eu saio correndo. É assim? Não. Mas acreditar é uma coisa, agora você ter vivência, você conviver, você ver as coisas acontecendo, vai te dar uma base muito mais sólida. E isso acontece em tudo na nossa vida, que vai nos levar para o que eu quero levar, que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas vamos ver isso aqui, ó. É possível sim aceitar e acreditar em alguma coisa por convicção, sem a devida vivência e conhecimento do fato. Porém, isso tem a ver com as experiências anteriores do espírito. Então, aquele que já tem aquela certeza que
não precisa da vivência, né, ou do conhecimento em si para aceitar, para ter aquela certeza, é porque já teve experiências anteriores. Enquanto tem outros que precisam vivenciar para crer. Tem um pouco de diferença nisso. As vivências, não importando a época que ocorreram, é que firmarão no espírito a fé e a certeza em certas crenças que para outros são consideradas absurdas. Então também tem isso para a gente considerar. E eu vou trazer alguns exemplos, tá? Todo reencarne é, na verdade, um ato de fé. Olha, eu quero que vocês raciocinem sobre isso. Diante de tudo que a gente aprende na doutrina, reencarnar é um ato de fé. Porque você tem que acreditar numa série de incógnitas. Você tem que acreditar em você tem que acreditar nos seus pais, você tem que acreditar nas circunstâncias que o cercam, você tem que acreditar no programa que você pré-estabeleceu para vir. Então você já teve essa experiência de ter um tremendo ato de fé na tua vida. E aqui está você hoje ouvindo essa palestra. Não é legal? Podemos aprender observando a experiência do outro, mas conhecer de fato algo, experimentar seus efeitos, nos permite acreditar de forma muito mais intensa, viva e segura. Exemplo 1, Jesus e os apóstolos. Este quadro retrata o Tomé que queria tocar. Enquanto Jesus estava com os apóstolos, eles tinham as crenças, porque Jesus estava ali. No momento que ele foi crucificado, o que aconteceu com eles? Seguiram pregando? Ou ficaram com receio quer dizer, a fé que eles tinham não era tão forte assim. Então foi preciso Jesus vir, se apresentar para eles novamente. Um deles, inclusive, né? Tocar para aí eles passaram a pregar, mesmo correndo o risco. Olha que interessante. Os primeiros cristãos também é um outro exemplo. E quando eu falo aqui dos primeiros cristãos, vamos lembrar que estes são aqueles que sequer conheceram Jesus. Eles se tornaram cristãos pela crença, pelas situações em que eles vivenciavam, das curas que aconteciam através dos apóstolos, dos seguidores, das conversas que eles tinham nas reuniões, onde se apresentavam entidades, espíritos e tal. Então eles tinham certeza da continuidade da vida após a morte. Por isso que tinham romanos que se arriscavam a se tornar cristãos, sabendo que iam ser perseguidos, torturados e por aí afora. E os cristãos naquela época eram levados para, ao exemplo ali, para serem comidos pelos leões, destroçados, e mesmo assim se tornavam cristãos. Com base em quê? Se não era uma fé, numa crença em algo que eles tinham certeza, porque eles vivenciaram. Então não estranhem vocês que as primeiras reuniões dos primeiros cristãos haviam manifestações mediúnicas e efeitos, dos tais curas e por aí afora. Então eles tinham uma certeza muito grande da existência da vida pós-morte. O terceiro exemplo aqui é o Saulo, que depois virou Paulo. Num primeiro momento ele perseguia por não acreditar. Ele não tinha fé naquilo que era pregado, tanto que ele passou a perseguir, mandou matar, torturar. Todos conhecem a história, certo? Depois ele tem aquele episódio, na entrada de Damasco, que o transforma. E aí este episódio, esta era uma coisa que ele não tinha como questionar. Foi uma coisa que aconteceu, que mexeu com a sua estrutura, com as suas crenças. Aí ele passou então a estudar e a pregar aquilo que antes ele perseguia. Então, acreditar
e conhecer tem uma diferença. Quando você acredita e conhece, a tua base se torna muito mais ampla. Vamos definir raciocínio aqui então, para a gente transformar a fé em fé raciocinada, tá bom? Atividade da razão, encadeamento lógico de pensamentos, uso da inteligência, modo de pensar, questionamentos. Isso tudo é definição de raciocínio. E aí, tentando juntar agora a definição de raciocínio com fé, a questão é, a fé pode ser raciocinada? O que vocês acham? Bom, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então aqui, é aquilo que a gente estava falando, é o Kardec colocando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Se você não tem tanta certeza, você não se deixa questionar, você impõe. A fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Então é aquilo, se você tem a crença, mas você tem o conhecimento, você não vai ter dificuldade, você não vai ter problemas em ser questionado, entende? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa, cresce porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu, eis porque não se dobra. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Essa é a famosa fase dele, né? Que todo mundo usa para falar de fé raciocinada. Ela usa o raciocínio, você faz uso da razão e você se mantém firme nas suas crenças em qualquer época da humanidade. Tá? Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, e para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Nós já falamos um pouco sobre isso, certo? A fé cega já não é deste século, ele estava falando lá de trás, do século XIX. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Não é impressionante? Concluindo então sobre fé raciocinada. Com Kardec entendemos que a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, busca sempre um saber mais amplo, argumenta e se questiona. O espírito é aquele que admite a dúvida e com ela convive normalmente. Sua fé é aberta, dialogal e disposta a modificar as próprias opiniões e crenças, desde que satisfazendo-lhe o exercício da razão. Então, se vocês querem saber quem é o espírito, é esse aí. É o que questiona, é o que, não vai ter problema nenhum de conversar, de ver outras coisas. Por quê? Porque ele precisa ampliar a sua base da razão. E você só consegue ampliar a sua base da razão com questionamento. A fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, sempre renovada e fortalecida em novos pontos de vista.
ou recairá lamentavelmente num novo tipo de fé cega, a que se contenta em apenas fingir que crê. Então eu quero fazer um convite para vocês e é um desafio. Existem alguns conceitos na doutrina espírita aqui no Brasil que não é utilizado o raciocínio. Para vocês pensarem, umbral. Pensem sobre o assunto. Se quiserem entender mais, tem uma palestra minha, Desmistificando o Umbral. Ela já foi gravada e ela está lá no canal no YouTube. Umbral é uma crença introduzida na doutrina espírita, mas que não está em Kardec. Certo? Nossa, jura? É. E se você vai ler o Kardec, você vai ver que é contraproducente essa crença. Ela é aterradora, ela é mais uma crença daquelas que faz você se sentir culpado, faz você se sentir acuado e temeroso. O estudo espírita é de extrema importância na manutenção da fé, pois nem todos os frequentadores dos centros espíritas compreendem o significado e a real dimensão do conceito de fé raciocinada. Vocês hoje estão tendo essa oportunidade, mas nem todos têm essa possibilidade de pensar assim. Concluindo sobre fé raciocinada, ao espírita, questionar é permitido. E eu vou mais longe. Ao espírita, questionar é necessário. Não só permitido, mas necessário. Porque, ainda mais no século que nós estamos vivendo, com uma série de informações aí, com tudo que está acontecendo, nós não podemos mais aceitar pacotes, né? Sabe, de crenças. Questionem. E eu costumo dizer que quanto mais questionadores nós formos, mais espíritas nós seremos. Porque o espírita não tem esse receio. Tá certo? Vamos agora para o espírita e a caridade, para a gente dar um encerramento na palestra. Este quadro aí, gente, representa o... Oi, perdão? O bom samaritano, tá? Que na verdade vocês sabem que virou bom depois de Jesus, né? Porque até então o samaritano era tratado com desprezo. Não é assim? E Jesus usa o samaritano como um exemplo para aquelas pessoas que tinham aquelas fé cega, né? A fé que não raciocinava. Tentando mostrar para eles que o mais importante não é as crenças, os rituais e tal, mas a atitude. Mas vamos lá. O Espiritismo é reconhecido por sua imensa obra de benemerência e assistência social. São inúmeras creches, orfanatos, asilos, hospitais, além de casas espíritas que promovem acolhimento e curas, distribuição de pratos de comida, cestas básicas, roupas, enxovais e etc. Tudo bem até aí? Ou seja, então, nesse sentido, o espírita é reconhecido. Essa característica do Espiritismo foi instituída pela máxima contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Opa, então para mim me salvar eu tenho que fazer caridade, entendeu? Eu não preciso estudar a doutrina espírita, não preciso fazer nada, eu vou fazer caridade, que aí eu estou salvo. O fora da caridade não há salvação é uma máxima corajosa e progressista que sanciona a ideia conceitual da fé raciocinada preconizada por Kardec. Olha que interessante. Vou ler de novo para a gente ter a compreensão. O fora da caridade não há salvação é uma máxima corajosa e progressista, lá para aquela época, e é até hoje,
que sanciona a ideia conceitual da fé raciocinada, preconizada por Kardec. Por quê? Porque eu não preciso seguir determinadas coisas. É o meu comportamento que vai importar. Isso aí, na verdade, gente, é um pensamento libertador. Não é assim? Porque traz a responsabilidade para cada um, independentemente daquilo que ele crê. Então eu não preciso ser espírita para ser alguém que vai, teoricamente, né, ser salvo. Vocês percebem como é progressista esse pensamento, né? Trazido ainda para dentro de uma doutrina? Ao indicar ao ser humano a necessidade de assumir a responsabilidade por suas ações, independentemente das suas crenças, as religiões. Porém, nem todo espírita entende o real conceito de caridade. É aí que a gente vai começar a entender caridade agora. Vou passar um videozinho. Bom, galera, o que eu tinha lá em casa tá aqui. Não, o meu também já trouxe. Ó, agora E o teu, acabou? Uhum. Ah, legal. Nossa, até que deu pra juntar bastante coisa, né? Pô, nem imaginava que tinha tanta coisa em casa pra doar, cara. Gente, surreal como a gente vai acumulando coisa, né? É verdade. É, mas dá um alívio, né, desapegar das coisas assim. Ah, Dá, com é certeza. verdade. Não, aqui, por exemplo, essa blusa. Tem 500 anos que ela não cabe em mim. Pra que eu tava guardando? Nossa, e tá novinha, olha. toa, né? Nossa, Laura, novinha mesmo, hein? Deixa eu ver. É mesmo. Amei, hein? Acho que cabe em mim. Posso ficar? Pode, claro, tem um monte de coisa aqui. Eu ia até te perguntar aqui desse short. Será que eu posso experimentar? Porque eu acho que vai dar em mim. Lógico, vai ficar ótimo em você. Rafael, tu vai dar mesmo a tua toalha do Vasco, cara? Eu vou dar, cara. Trouxe tá tudo velho aqui, tudo puído. Você queria o quê? Ah, tu tá dando porque o Vasco tá caindo. Não, eu tô dando porque tá velho. Não, porque tá caindo, Não, cara. ó, então, fica, tá? O respeito voltou, irmão. Vem cá, cara, essa calça aqui. Valeu, Olha isso, minha Caramba, mãe, cara, eu a gostei minha dessa mãe. camisa. Olha Eu me amarrei Esse nesse azul casaco. aqui, Nossa, tá seus bom, olhos. tá bom, tá bom. Ô, cara, Olha, você que trouxe a touca? Eu gostei desse negócio aqui também, Gostei. ó. Eu vou ficar com esse casaco aqui, cara. Eu vou ficar com essa bermuda Não, também. esse Esse casaco você vai ficar comigo. Pronto. Ih, peguei a camisa. Pronto, gente. Vamos doar? Ai, arrasamos na caridade. Tô me sentindo tão generoso, sabia? A gente vai tudo pro nosso lar, galera. Ai, nem fala. Esse casaquinho ficando aqui. Ah, não. Amei. Esse eu não trouxe pra doação, é meu, eu vim com ele. Ai, mas amiga, dá em mim. Ah, tá, mas é meu. Aí, você precisa desapegar das coisas, Laura. Você tá muito apegada. E vou ficar sem casaco. Você só tem esse? Não, mas eu gosto desse. Ai, amiga, eu tô te ajudando. É pro seu bem, tá? Desapega. Vocês não têm ideia das coisas que chegam lá aqui no Manuel Bento para ser distribuído, tá? Vem, por exemplo, um pé de tênis apenas. Acho que a pessoa fala assim, bom, deve ter algum perneta lá no gente, e tem que torcer para o cara ser perneta do outro pé, né? Gente, meia furada, coisa suja. Ou seja, na verdade as pessoas estão se livrando, né, de um... Não está fazendo a coisa com amor, você concorda? Casos equivocados de caridade, eu vou mostrar para vocês. Essa figura aqui, ó, foi uma época em que a prefeitura proibiu as pessoas, ou pediu para as pessoas pararem de dar sopas e alimentos para as pessoas de situação de rua, porque estava incentivando as pessoas a não irem para os abrigos. Uma tremenda discussão isso aí, tá certo? Aí os jovens entraram em, né, discussão, protesto, aquela coisa toda. Isso é um assunto para se pensar, vocês concordam? Até que ponto eu continuar dando comida para quem está na rua é caridade e vai mantê-lo numa situação de dependência? E até que ponto a prefeitura tem condições de albergar, né, de recolher essas pessoas com qualidade ou coisa que o vale? Isso é uma tremenda discussão. Eu confesso que eu não tenho a resposta, tá? Tá bom? Mas é para pensar. Vamos falar de uns casos equivocados. Eu vou falar aqui para vocês da aluna espírita que estava sofrendo com a prática da caridade. Isso aconteceu, ela veio conversar comigo, dizendo o seguinte,
que ela tinha uma dificuldade muito grande, porque ela frequentava uma outra instituição espírita, e ela foi conversar com o dirigente, dizendo que ela tinha dificuldades de lidar com crianças, que ela tinha problema com crianças, e aí o dirigente falou para ela, olha, então esta é a sua missão aqui, de reencarne, né? No seu reencarne, você tem que vencer esta sua aversão, vá visitar crianças nos orfanatos, nos hospitais e tal. Um tipo do raciocínio que parece ser lógico ou não? Parece ser. Porque para o dirigente a opinião é dele. E ela? Ela começou aí. Adivinha o que estava acontecendo com ela? Sentindo super mal, sabe? Indo visitar, se violentando intimamente, levando uma energia não boa. E quem pode garantir que, de fato, o reencarne dela foi para isso? Então eu falei para ela, olha, quem sabe o que precisa é você, não é ninguém de externo a você. Tem dirigente nenhum que vai dizer para você o que você precisa, é você. Se isso te incomoda, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar, vai visitar velhinhos, vai trabalhar com sopão, vai fazer, né? Casaquinho, vai ajudar numa casa espírita, atender as pessoas, tem tanta coisa que você pode fazer, e vai trabalhando mentalmente essa sua questão, vai aprendendo. Quando você se sentir suficientemente, né, firme para enfrentar essa situação, enfrente, mas você precisa ter uma base, porque ela estava indo, gente, e ela estava indo com uma energia ruim. Isso é caridade? Eu pergunto para vocês. E o que o dirigente falou para ela também é caridade da parte dele? Pois é, né? Pois é. A criança que foi enganada pela dama da caridade. Não sei se vocês sabem, mas nos tempos passados tinha uma esposa de um governador aqui de São Paulo que era conhecida como a dama da caridade. Jornais estampavam fotos das coisas que ela fazia, das assistências e por aí afora. Um belo dia, e isso aqui quem me contou foi a criança que vivenciou isso, tá? Naturalmente que depois de adulta. Ela me contou o que aconteceu. Ela estava num orfanato e perto do Natal, a dama da caridade ia visitar aquele orfanato, marcaram a data, o horário, né, que eles iriam com a equipe para trazer presente para as crianças. Aí, meia hora antes do horário marcado, colocaram as crianças enfileiradas lá no orfanato, os repórteres todos já estavam lá, de prontidão, e aquele sol escaldante, meia hora antes, e as crianças não podiam. Quem consegue manter crianças numa fila meia hora sem que elas... Pergunto para vocês, isso é caridade? Não, tudo bem. Mas, talvez o objetivo seja interessante, porque vai vir brinquedos e tal. A mulher atrasou mais meia hora. Então as crianças ficaram uma hora lá. Outro absurdo. Ela veio, pegou da equipe lá o primeiro presente, entregou para a primeira criança, pousou para as fotos e se mandou. Aí as pessoas começaram a entregar os presentes para as crianças que estavam na fila, e ela, ansiosa, esperando receber o presente dela, quando chega a vez dela, ela recebe uma boneca sem uma das pernas, embalada lá no saquinho, mas sem uma das pernas. E aí e ela, com aquilo, ela não sabia entender o que ela tinha feito, onde ela tinha errado, o que ela, né? Se ela tinha, na verdade, na fila ali, saído fora, alguma coisa, por que ela foi castigada na cabecinha dela? Ela levou com ela uma espécie de um trauma, durante muito tempo. Então eu pergunto para vocês, olha que situação, deixar as crianças na fila não é caridade, atrasar meia hora não é caridade, pousar para foto não é caridade, separar os brinquedos e deixar um brinquedo sem uma perna não é caridade, e ainda entregar para uma criança não é caridade. É só para Deus ver, né? Para as pessoas verem, para a sociedade aplaudir. Bom,
Voluntária que não praticava caridade em casa. Isso aqui também é muito clássico e é importante vocês entenderem. A gente tinha um trabalho aqui de domingo de manhã com crianças carentes, já tem mais de 20 e tantos anos. E, naturalmente, que as pessoas se voluntariam para vir ajudar, né? Um belo dia, eu que implantei esse trabalho aqui na casa, tá? Muitos anos atrás. Eu não vou falar quantos, porque senão vocês vão saber da minha idade. Mas vamos lá. Um belo dia, eu estava passando ali no corredor e vi uma criança ali e uma dessas voluntárias, mas ralando, pegando no braço dela e falando, não, porque você tem que passar, você tem que ficar... Eu falei, calma. Peguei a criança, levei ela para a sala, aí dei água para a mulher, falei, escuta, o que aconteceu? Essas crianças, imagina que eu vim aqui para ajudar, eu já tive problema em casa porque eu briguei com meu marido, que ele queria que eu ficasse em casa para fazer o almoço, eu falei que não, que eu tinha que fazer o trabalho na casa espírita, aí eu chego aqui, essas crianças ficam... Falei, gente, para. Vai primeiro cuidar do teu lar, do teu marido, acertar as coisas, depois você vem aqui fazer a sua caridade, né? Porque se você está sendo descaridoso em casa, eu não estou querendo dizer que a mulher fazer comida para o marido é um ato de caridade, viu? Não é isso. Porém, vocês concordam que você tem que ter uma boa relação no lar, para você poder se predispor a fazer as coisas com uma energia boa? Então eu brigo em casa, depois eu venho lá na casa espírita, para trazer uma energia ruim para as crianças. Isso é caridade? Ou é a famosa troca que nós estamos fazendo com Deus? E ainda põe um crachá bem grande aqui, que é para Deus ver, né? Olha, eu estou aqui no Gembe. Aliás, nós já mandamos fazer um crachá bem grandão, tá, gente? Vocês fiquem tranquilos. Quem trabalha aqui na casa está sendo visto, porque o crachá é bem grandão. Pelo amor de Deus, né? O casal que trabalhava para Jesus, isso aqui, gente, é outra coisa para pensar. Também aconteceu numa casa que eu conheço. O casal se predispôs, empolgados com a doutrina, se predispuseram a trabalhar para Jesus. Então eles vinham lá com todo o empenho dos dois e tudo e tal. Porém, a forma como eles atendiam as pessoas era de uma forma dura, sem paciência e sem... Por quê? Porque trabalha para Jesus, então vamos, tem que ir. E aí uma vez o dirigente foi conversar com eles, falou assim, escuta, mas por que vocês são tão, né? O trabalho aqui requer que a gente tenha paciência, tenha atenção com as pessoas. Então, mas nós estamos trabalhando para Jesus, e essas pessoas não... Inclusive tem uns companheiros aí que não colaboram. Aí o dirigente falou assim, não é melhor você parar de trabalhar para Jesus e trabalhar com Jesus? Porque se você trabalhar com Jesus, a tua atitude vai mudar. Agora você se coloca para trabalhador de Jesus, você se coloca numa condição de imprescindível, de alguém que, né? E aí você pode fazer o que bem entende, tratar mal as pessoas e por aí afora. Só que está esquecendo de trazer Jesus com você. Então, ao invés de trabalhar para, é melhor trabalhar com. Parece que tem uma coisa besta, mas tem uma diferença tão grande no comportamento das pessoas. A disputa na distribuição de comida. Eu estou usando aquele mesmo quadro ali, mas isso aconteceu aqui, tá? Nós temos um grupo aí que no passado saía distribuindo comida aqui em Santana, na sexta-feira. Porém, um belo dia, eles vieram conversar comigo, porque estava tendo atrito com um grupo de evangélicos que decidiram, no mesmo horário, distribuir para as mesmas pessoas. E teve meio que um arranca-rabo. Aí eu falei para ele, escuta, vocês precisam distribuir aqui? Vocês querem continuar distribuindo? Porque vocês acham que isso é legal e tal? Vamos procurar outro lugar. Precisa ter atrito? Vamos mudar o dia. Mas eles não querem conversar. Bom, se eles não querem conversar, então quem é que tem que
Quem é que tem que ter a caridade, né, de mudar? Então, depois eu descobri que não é a primeira vez, hein? Já teve outras situações semelhantes. Gente quebrando pau para distribuir comida, pelo amor de Deus, né? Vocês estão rindo? A coisa é séria. Falta de caridade para com os lojistas. Também aconteceu aqui. Nós temos um trabalho de sábado de manhã com pessoas que estão na rua. E as pessoas, na época que o Gembe antigo ali, a porta era pequenininha, não sei se vocês lembram, né? A portinha ali era pequena, lojas em volta, nas laterais. E aí, pleno sábado de manhã, você deixa as pessoas na rua esperando para abrir a porta. Aí eles vão fazendo fila na frente das lojas. Então, eu tive que intervir, mudar o horário, de abrir porta, colocar as pessoas para dentro, para não criar essa barreira. Portanto, eu, em nome de um trabalho de caridade, eu vou ser descaridoso com os outros? O lojista não tem o direito de ter o seu negócio funcionando? Sem ter um bando sem preconceito, tá? Mas se você está trazendo pessoas em situação de rua para frente da loja do cara, vai entrar cliente ali? Não vai. Então tem que ter bom senso, vocês concordam? Tem que ter responsabilidade na caridade. Até rimou, né? Tem que ter responsabilidade na caridade. Bom. Então vamos falar agora do verdadeiro sentido da caridade. Eu acho que vocês já compreenderam, né? Mas vamos fechar? Questão 893, qual é o meio, qual é a mais meritória de todas as virtudes? É o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem qualquer pensamento oculto. Esta é a mais sublime das virtudes e a de maior mérito, pois que se assenta na mais desinteressada caridade. Então é o sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Questão 886. Olha que interessante a pergunta que o Kardec fez. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, se vocês querem saber o que é de fato o sentido da palavra caridade, está aí. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que mantemos com os nossos semelhantes, sejam eles considerados nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Com nossos superiores também. Porque às vezes nós somos descaridosos com quem está acima de nós. No tratamento, inclusive, e principalmente no mental. A energia que a gente joga contra eles, a gente esquece, né, que não basta verbalizar, só o sentir, só o pensamento já é um meio caminho. A prática da caridade nos prescreve a indulgência, porque dela nós mesmos precisamos, e nos proíbe qualquer humilhação dos menos afortunados, contrariando o que normalmente se costuma fazer. Na época já falava isso, hein? E olha que interessante, prescreve a indulgência, porque dela nós também precisamos. A gente esquece disso. O ser humano verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Diminuindo essa distância. Quem consegue pensar nisso? Quando eu trato o outro que eu acho inferior como inferior, eu estou diminuindo a distância? Pois é. Não é para pensar? Caridade, razão e emoção. Vamos ver.
Aqui seguindo aqui o Evangelho. Tá, ó. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Para se dedicar ao próximo com a verdadeira caridade, é preciso antes ser benevolente consigo mesmo. Ou seja, é preciso amar a si mesmo. Porque se você não estiver de bem com você, vai ser difícil você tratar o outro bem. Então a caridade começa com o devido respeito a si mesmo e, consequentemente, com respeito aos mais próximos. Fazer caridade externa sem o devido cuidado da casa íntima é candidatar-se à hipocrisia e à troca de favores com o divino. Presta atenção nessa frase, hein? Fazer caridade externa sem o devido cuidado da casa íntima é candidatar-se à hipocrisia e à troca de favores com o divino. Caridade verdadeira não é sinônimo de vitrine e propaganda de seus feitos para que Deus o veja. Fé raciocinada e caridade, e aqui a gente vai encerrar a palestra, tá bom? Que agora a gente vai unir fé raciocinada com trabalho de caridade. E essa figura eu acho ela lindíssima. Os doutores da alegria, né, indo nos hospitais com crianças com câncer e tal. Trabalho maravilhoso. Não? Ainda quando eu tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Alguns transformam a palavra caridade em amor, né? Isso aqui é uma mensagem do Paulo de Tarso. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Olha que interessante o Paulo. Entre fé, né? Fé, esperança e a caridade é a mais importante. Paulo coloca a caridade como a mais importante virtude, acima até da fé. A caridade não é privilégio dos espíritas, e está ao alcance de todos, do jovem ao adulto, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e independe de qualquer crença ou religião em particular. Qualquer pessoa pode fazer. Tem gente que acha que precisa fazer grandes coisas, não precisa. É a atitude que conta. Às vezes ter paciência com alguém, né? No ônibus, alguém na empresa, ouvir alguém, é um ato de caridade. Ouvir sem julgar é um ato de caridade, que é uma coisa difícil da gente fazer. A caridade não é só filantropia, mas sim o uso adequado das qualidades do coração, com a devida bondade e respeito para com suas próprias necessidades e para com o próximo, sendo este às vezes um familiar. Então eu vou me pôr a fazer caridade fora de casa e não faço dentro. E na verdade, às vezes, as reuniões familiares são justamente para a gente fazer os grandes acertos, né? E a gente esquece. Gente, esse assunto é sério, tá? Eu já vi muitos casos de pessoas que numa determinada posição são maravilhosas e tal, mas que em casa... Sabe quando você veste a capa de espírita, você dentro do centro espírita, você bota ali o personagem espírita, maravilhoso, sai, parece que baixa o... sai o mentor e vem o... entendeu? Quem vai desencarnar o dia? Você vai desencarnar como personagem espírita ou você vai desencarnar como quem você é de fato? Nós precisamos pensar nisso. O espírito estudioso e consciente promoverá toda a caridade possível, porém, com a devida sinceridade e responsabilidade nos seus atos, respeitando a instituição espírita que se filiou e, acima de tudo, respeitando os seus próprios limites. E respeitando a instituição. Fala, puxa, mas precisa falar isso? Precisa.
Porque tem pessoas que frequentam uma determinada instituição com as quais ela não concorda, ou determinados trabalhos com os quais ela discorda de algumas diretrizes. E ao invés delas contribuírem, elas criam um processo de discussão, de desagregar, de trazer uma energia ruim para aquilo tudo que está acontecendo. Não respeita a instituição, não respeita o grupo e não está se respeitando. A verdadeira caridade é aquela que nasce nos pensamentos e nos mínimos atos da criatura, emanando assim da sua própria consciência. Nos mínimos atos e nos mínimos pensamentos. A consciência espírita é adquirida pelo estudo constante, pela vivência e pela transformação do ser, que privilegia aos poucos o uso da razão sobre a emoção. O que é exatamente isso que promove a chamada fé raciocinada. É o uso da razão sobre a emoção. Você vai aprendendo a dominar as suas emoções, fazendo com que prevaleça a razão. Não acreditem, mas acabou. Estou fazendo... Eu fiz essa caridade com vocês, entendeu? De acabar finalmente a palestra. Gente, muito obrigado. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas acho que foi importante. Tenha um excelente retorno para os seus lares, tá bom? Muito obrigado. Vão com Deus.